Antes de orarmos, quero que você tire um momento para silenciar tudo ao seu redor. Respire fundo. Feche os olhos, se puder, e permita que as palavras que vêm a seguir toquem o seu coração, porque não são apenas palavras. São promessas vivas de um Deus que ainda age. Em Isaías 43:19, o Senhor declara: Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essas palavras não são apenas poesia antiga. São o eco da voz de um Deus que jamais deixou de trabalhar. Um Deus que cria caminhos onde tudo parece fechado e que faz brotar vida até mesmo da terra seca. Talvez hoje o seu coração esteja cansado. Talvez você tenha olhado ao redor e visto apenas deserto. Dias repetitivos, orações sem resposta, sonhos que parecem ter murchado. Mas o mesmo Deus que falou através de Isaías está falando com você agora. Eu ainda posso fazer algo novo. Ele não está limitado pelas suas circunstâncias. Ele não é impedido pelo que te falta. Quando você pensa que é o fim, ele está apenas começando algo que você ainda não pode ver. O deserto pode ser o lugar onde tudo parece morrer, mas é também o solo onde Deus planta o novo. Então, se você se sente esquecido, lembre-se, Deus ainda está escrevendo. E o que Ele escreve, nenhum deserto pode apagar. Escreva nos comentários: eu creio que Deus está fazendo algo novo em minha vida. E declare isso como um ato de fé hoje. Quando Isaías escreveu essas palavras, o povo vivia um tempo de cativeiro, de dor e desânimo. Eles tinham conhecido dias melhores, mas agora se viam presos em um lugar estranho, sem esperança, sem direção. Mesmo assim, Deus os lembra: eu ainda farei algo novo. Isso é poderoso, porque mostra que o amor de Deus não depende da estação em que estamos. Ele não espera o momento ser perfeito para agir. Ele entra na nossa bagunça, na confusão do nosso coração e começa a reconstruir o que parecia perdido. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, presos em uma fase que não entendemos, cansados de esperar, cheios de perguntas que não têm resposta. E no meio desse deserto, começamos a duvidar se Deus ainda está ouvindo. Mas Ele está. O silêncio de Deus nunca significa ausência. O tempo dele nunca é atraso, é preparo. O que parece estagnação é, na verdade, o terreno sendo preparado para algo maior. Eclesiastes 3:11 diz: Deus fez tudo formoso no seu tempo. Você pode não compreender agora, mas há beleza sendo formada mesmo no meio da dor. A semente germina no escuro antes de nascer para a luz. E assim também é com o propósito de Deus em você. O salmista escreveu: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma promessa eterna. Nenhuma noite é longa o bastante para apagar o nascer do sol. Nenhuma dor é profunda o suficiente para deter o renovo que Deus prepara. Talvez você esteja passando por um tempo de espera. Talvez já tenha tentado tantas vezes e nada parece mudar. Mas lembre-se, todo vale tem um fim. Toda tempestade tem um limite. E toda ferida tem um propósito. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em aprendizado, quedas em amadurecimento e esperas em preparo. Às vezes, o que parece ser um atraso é apenas Deus moldando o seu coração para o novo que Ele vai trazer. Não desista agora. O mesmo Deus que abre mares e ressuscita sonhos, continua o mesmo hoje. A sua história ainda está em movimento. E o capítulo mais bonito talvez esteja prestes a começar. Levante a cabeça. O deserto não é o seu fim. É apenas o lugar onde Deus mostra que pode fazer nascer rios, onde ninguém imaginava que existisse água. Escreva nos comentários: eu creio que o meu deserto vai florescer. Quando tudo parece parado, Deus está trabalhando em silêncio. Ele não precisa anunciar o que faz, apenas cumpre. Às vezes o que chamamos de demora é, na verdade, a paciência de um pai que quer nos ver prontos antes de entregar o que pedimos. Jesus disse em Mateus 19:26: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Essas palavras ainda ecoam hoje. O mesmo poder que abriu o mar para Moisés, que fez água sair da rocha e que ressuscitou Lázaro, está disponível para agir na sua vida. Você pode não entender o que está acontecendo agora, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Às vezes,
Ele muda primeiro o nosso interior, para que quando a bênção chegar, o nosso coração esteja preparado para recebê-la. Não permita que o medo dite o seu caminho. A fé é o que move o coração de Deus. Mesmo quando os céus parecem silenciosos, mantenha-se firme. Ele está ouvindo. Ele vê cada lágrima, cada oração sussurrada em meio ao cansaço. Deus não esquece promessas. Ele apenas as cumpre no tempo exato. E quando ele cumpre, tudo faz sentido. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece incerto. O coração cansou de esperar e os dias parecem iguais. Mas mesmo quando nada muda do lado de fora, Deus continua trabalhando dentro de você. Ele não te esqueceu. O silêncio que você sente não é abandono, é cuidado. Deus está te fortalecendo por dentro, ensinando você a confiar quando não há respostas, a descansar quando tudo parece fora do controle. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1:6: Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus não começa nada para deixar pela metade. O mesmo Deus que iniciou a transformação vai concluí-la. Mesmo quando você não enxerga progresso, Ele está movendo peças que você ainda não percebe. Não olhe apenas para o que falta. Olhe para o que Deus já sustentou até aqui. Se Ele manteve você de pé até hoje, é porque ainda há promessa viva em sua história. Deus está escrevendo capítulos que você ainda não leu. E quando chegar o tempo certo, você entenderá o porquê de cada espera. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva: Eu continuo crendo, mesmo sem entender. Nem sempre conseguimos mudar as circunstâncias, mas podemos escolher como reagimos a elas. Podemos permitir que o medo guie nossos passos, ou podemos decidir caminhar pela fé, mesmo sem ver o caminho inteiro à frente. Romanos 12:2 nos ensina: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Isso significa pensar de forma diferente. Significa olhar para a dor e enxergar propósito. Olhar para o tempo de espera e ver preparo. Olhar para a incerteza e encontrar confiança em Deus. A transformação que Deus deseja fazer em você começa pela mente. Quando você muda a forma de pensar, muda a forma de viver. A fé não ignora a realidade, mas escolhe crer que há algo maior acontecendo por trás dela. Cada desafio é um convite para amadurecer. Cada porta fechada é uma proteção disfarçada. E cada ainda não de Deus é uma semente plantada no tempo certo. Por isso, não se desespere. Mesmo que hoje você não entenda, continue confiando. A fé que permanece durante a espera é a mesma que vê milagres acontecerem. Lembre-se, você não está onde está por acaso. Cada batalha que enfrenta, cada espera que suporta, cada dor que sente tem um propósito divino. Deus está preparando você para algo maior, mesmo quando tudo parece vazio ou confuso. Quando você caminha pelo deserto da vida, está sendo guiado para algo que não conseguiria alcançar sem passar por ali. O fogo da prova refina, o vento da dificuldade fortalece, e o tempo de espera posiciona você para receber a bênção certa. Isaías 40:31 nos lembra: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Mesmo quando se sente fraco, a força de Deus se aperfeiçoa em você. Mesmo quando tudo parece impossível, o impossível se torna possível nas mãos daquele que tudo pode. Portanto, mantenha a esperança viva. Continue avançando, mesmo em passos pequenos. Deus está abrindo caminhos invisíveis, preparando rios no deserto da sua vida e enchendo de propósito cada momento de espera. Se esta verdade acendeu fé no seu coração, escreva: Eu escolho esperar e confiar no Senhor. Mesmo quando sentimos medo, incerteza ou desânimo, podemos encontrar paz em Jesus. Ele é o nosso refúgio, a rocha firme que não se abala. Quando nos apoiamos nele, aprendemos que nenhuma tempestade pode nos derrotar, nenhum inimigo pode nos destruir, e nenhuma circunstância pode apagar a esperança que ele planta em nosso coração. Jesus disse em João 16:33: No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essas palavras nos lembram que a vitória já foi conquistada. Não precisamos lutar sozinhos, nem depender apenas de nossas forças. Podemos descansar confiantes, sabendo que Ele está à frente de cada batalha, caminhando ao nosso lado e nos conduzindo com sua mão poderosa. Quando nos sentimos inseguros ou exaustos,
É exatamente nesse momento que Deus mostra sua fidelidade. Ele transforma o cansaço em coragem, o medo em confiança e a espera em preparação para algo extraordinário. Portanto, mesmo em meio à confusão, levante o olhar. Observe as promessas de Deus se cumprindo em silêncio e saiba que cada passo que você dá é acompanhado pelo cuidado dele. Nunca se esqueça de que você não precisa lutar sozinho. Deus nos lembra, em 2 Crônicas 20:17. Posicionem-se, fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor que está com vocês. Não tenham medo nem desanimem. Essa é uma promessa para todos que enfrentam desafios. Você não precisa controlar tudo, nem carregar o mundo nos ombros. Fique firme em fé, observe e confie. Deus está lutando por você, mesmo quando você não consegue ver. Ele vai à frente, abrindo caminhos e protegendo cada passo seu. Quando o medo vier, lembre-se que Ele está ao seu lado. Quando a incerteza ameaçar sua paz, lembre-se que Ele já está no amanhã. E quando sentir fraqueza, Ele é a força que sustenta você. As promessas de Deus não falham. Nada pode separar você do seu amor. Nem circunstâncias, nem pessoas, nem o próprio tempo. Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Agora, feche seus olhos e abra seu coração para receber tudo o que Deus tem preparado para você. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua fidelidade nunca falha, seu amor nunca se esgota, e sua graça é suficiente para cada desafio que enfrentamos. Em Romanos 8:37 e 39 lemos: Em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda vitória já foi garantida por Jesus. Toda luta tem um propósito. Toda lágrima será transformada em alegria. Não importa o que venha, você pode permanecer firme, sabendo que o Salvador caminha ao seu lado, protegendo, guiando e restaurando cada área da sua vida. Agradeça a Deus por cada bênção visível e invisível, por cada prova que fortaleceu sua fé e por cada promessa que ainda se cumprirá. Seu deserto florescerá, sua esperança será renovada e sua vida será testemunho da fidelidade do Senhor. Se esta oração tocou seu coração, escreva: Amém. Eu declaro vitória em minha vida pelo poder de Jesus.